Uma hora está mais alto, agora está. É uma questão de ajuste aqui, mas nós vamos chegar lá, Jobinho. Jobinho está de cabelo branco, o cabelo dele era pretinho antes dele entrar no som. Então, amados, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Versículos 13 a 18. Depois de tratar questões relacionadas à vida prática, santidade do sexo, santidade no amor entre irmãos, Paulo continua na sua toada de preocupação com a igreja, entrando no assunto que para alguns comentaristas é o assunto central, o ápice da carta, que é a segunda vinda de Jesus. Eu me lembro que quando eu comecei meu ministério aqui, fui fazer uma das primeiras visitas que eu fiz. Uma irmã disse o seguinte, na verdade uma pessoa ligada a essa irmã era membro da igreja, e na casa tinha uma pessoa, parente, que disse o seguinte: olha, desde que o mundo é mundo, se fala que Jesus está voltando e ele nunca que volta. Né? Eu fiquei naquela situação, uma das primeiras visitas como pastor, né? Vai falar o quê? Eu só sei que, passado algum tempo, essa verdade da segunda vinda de Jesus se tornou bem próximo a esta pessoa e a família como um todo, quando essa pessoa teve que se encontrar com o Senhor. Jesus não veio ainda, mas ela foi até ele. Essa era a questão da igreja aos Tessalonicenses. O que acontece com os crentes que morrem antes da segunda vinda de Jesus em si? Eles, entre aspas, perdem a salvação, eles ficam aguardando onde? Essa indagação fez com que Paulo demonstrasse nessa carta a sua preocupação em deixar claro acerca daqueles que já dormiam, isto é, aqueles que já haviam falecido. É um alvo, então, dessa passagem de hoje. Primeiro, é como que nós, crentes, devemos lidar com o luto. Como que nós vamos equacionar na nossa cabeça a verdade de um Jesus que virá para buscar a sua igreja e, ao mesmo tempo, reunir aqueles que já foram antes da sua vinda. Pode parecer para você uma questão assim tão banal, não é? Eu até, Max, dando um clique, entendo que o argumento final, ou em síntese, seria essa frase: Jesus, em sua vinda, reunirá os que já foram mortos com os que estiverem vivos. Será
uma grande glória. Mas vamos esmiuçar isso daqui juntos. Vamos buscar esperança na palavra de Deus acerca deste assunto, dessa questão, porque embora nós estejamos esperando a vinda do Senhor, e essa é a nossa grande esperança, não é? Na vida e na morte, segundo um catecismo famoso da igreja. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Nesse mesmo catecismo, nessa mesma visão e perspectiva, cara às nossas igrejas de herança reformada, há uma última pergunta, não é? Que esperança tem a vida eterna para nós? E aí a resposta é: lembra-nos que este presente mundo caído não é tudo que existe. Logo, viveremos com Deus e teremos satisfação nele para sempre na nova cidade, no novo céu e na nova terra, onde estaremos plenamente para sempre libertos de todo pecado e habitaremos corpos renovados, ressurretos, uma nova criação renovada e restaurada. Essa é a nossa esperança. Não é só para esta vida que temos expectativas, amados e amadas. Porque senão nós seríamos de todos os homens, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, os mais dignos de lástima. Nós aguardamos novos céus e nova terra. E de alguma forma, eu não quero ser exaustivo nessa minha fala, aqueles que já se foram em Cristo estão aguardando por nós. Há uma possibilidade muito real de estarem naquilo que na parábola ou história, para ser mais precisa, que Jesus conta do rico e do Lázaro, estão no seio de Abraão. Há quem diga que aquela expressão que Jesus vai usar também no Evangelho de Lucas, ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, seria também um desses lugares de desfrute, de deleite, onde aqueles que já se foram estão aguardando àqueles que vão estar vivos, quando dos céus o nosso Senhor retornar com glória. Eu não quero de maneira nenhuma equacionar todas as suas dúvidas a respeito disso, até mesmo porque não é propósito também do apóstolo Paulo, nesta carta, e nem na segunda carta, especular. O alvo do apóstolo Paulo é consolar. Nós precisamos sair daqui nesta noite consolados, amados, que se formos antes da vinda, nós vamos estar sendo guardados por Ele. E se estivermos vivos quando Ele estiver voltando em glória, nós seremos arrebatados. E aí o grande desafio nosso é tentar também, quem sabe, trabalhar com vários textos para reconstruir ao menos uma tentativa de como será esse arrebatamento.
na dificuldade de fechar questões que historicamente a gente tem dificuldade de fechar, eu vou preferir seguir aquilo que a Bíblia nos orienta. Textualmente. Eu sigo aquela hermenêutica simples. Devemos ser o mais claros possível em nossa interpretação. E o arrebatamento será, de fato, como Jesus disse. Se tivermos 2 pessoas no campo, uma será tomada, levada, e a outra poderá ficar. 2 no telhado, a mesma coisa. Ai das que estiverem grávidas. E todo aquele momento, amados, de turbor que os evangelistas registram na fala do Senhor Jesus. O arrebatamento será um momento de terror para os ímpios. Desespero nos grandes e nos pequenos centros. Só os salvos entenderão o que estiver acontecendo. Só os salvos. Por isso que eu quero, nesta mensagem e na mensagem da quinta-feira que vem, trazer insights bíblicos e tentar trabalhar com vocês este elemento para que estejamos de fato preparados para esse dia que nem o filho sabe quando será, somente o pai. E as confusões que vão acontecer neste mundo, é só para você ter uma ideia mesmo, de que este mundo, amados, vai passar. Essa esfera, esse lado de cá do sol, nunca mais será o mesmo. Esta é uma mensagem de alerta. Esta é uma mensagem de despertamento. Não quero que seja uma aula sobre correntes escatológicas, Deus o livre. Mas que seja uma mensagem de despertamento para que eu e você estejamos preparados para que Jesus, em sua vinda, reúna os que já foram e aos que estiverem vivos. E que isso seja para mim e para você uma grande glória. Vamos ao texto. Quanto ao irmãos, versículo 13. Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas
palavras. Paulo quer comunicar duas ideias aqui. Max, primeiro, a vinda do Senhor será como o despertamento de um sono para aqueles que estão dormindo. E dormir é um eufemismo para morrer, né? Os que já estão mortos. Essa é a primeira imagem que Paulo comunica. Segundo, a vinda do Senhor será um chamado da morte para a vida. Da morte para a vida. A vida vai entrar na morte. Nós só seremos glorificados porque experimentaremos a morte. Ao homem está ordenado, Hebreus vai dizer, morrer uma só vez, indo depois o juízo. Mesmo nós que vamos, eu falo nós, no sentido, aquilo que a gente chama em português de nós editorial, né? É o nós, modo de falar, porque talvez muitos de nós, ou certamente muitos de nós não estaremos vivos na vinda do Senhor. Mas os que estiverem vivos também encontrarão com a morte. Mas o ponto que Paulo quer destacar aqui é trazer uma esperança àquela igreja de que, de fato, eles não tinham de ficar preocupados, nem temerosos a respeito da vinda de Jesus. E eles não deveriam também, e esse é o primeiro ponto, ser ignorantes acerca dos que já haviam morrido, para que eles não ficassem tristes, como os demais que não têm esperança. Eu tenho visto, amados e amadas, e você também, crentes lidando com o luto de uma maneira inapropriada a um cristão. Eu falo isso com muito amor, com muito carinho, com muito peso pastoral. Eu faço o mesmo tom de Paulo, quando ele vai dizer irmãos. Ele vai usar 5 vezes nesta carta irmãos como vocativo. Porque é uma carta em tom pastoral. É claro, amados, de que perder um ente querido é algo por demais pesaroso. Mas nós não podemos ser como os pagãos, os ímpios, que por não terem esperança, fazem da morte um fim em si mesmo. Fazem da morte um estado irreversível, uma causa perdida. Os gregos costumavam dizer assim, morreu, acabou. E os tessalonicenses estavam tomados por este pensamento. Paulo diz, não sejam ignorantes a respeito dos que já morreram, porque eles apenas dormem. Lembro-me de Jesus, quando curou a filha de Jairo, Lucas registra, Marcos também, e ele chega na casa, e todo mundo chorando, e Jesus fala, não, a menina está dormindo. Para Jesus, amados, a morte sempre será apenas um sono. A morte nunca vai ser uma realidade final para Jesus. Por quê? Porque Ele tem poder sobre ela. Por isso que Jesus disse em aramaico para a menina, Talita cumi, menina, se levante.
Se levante. A morte, amados, é um estado temporário. Por isso que Paulo diz, os que dormem. É o mesmo que ele falou em 1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, falando acerca de Jesus, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Em 1 Coríntios 15, 20, Jesus diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Gabriel, amados e amadas, Paulo não quer que nós, os cristãos, lidemos com o luto de uma forma não cristã. Os não cristãos não têm esperança. Nós temos. Eu li hoje um artigo de um pastor que estava comentando a perda de sua companheira, de sua esposa, de décadas. E ele disse na parte final do artigo, o que quer que sintamos, e o luto é uma emoção poderosa, sabemos que o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos é o nosso Pai Celestial, que nos redimiu de nossos pecados, com quem podemos nos relacionar e contar tudo. Por quê? Diz o versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também mediante Jesus trará na companhia dele os que dormem. Esse é o Evangelho, amados. Jesus morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. E essa imagem é lindíssima. Assim como Jesus, olhe para mim, morreu e ressuscitou, Deus vai trazer com Ele, na companhia dEle, todos aqueles que já se foram. O versículo 14, traduzido pela Nova Tradução na linguagem de hoje, traduziu assim, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Eu não sei como é que você vai receber essa palavra, amados, mas para o crente não existe morte. Só existe vida. Porque se Deus, preste atenção nessa imagem, se Deus, mediante, por meio de Jesus, no dia da sua vinda, trará em sua companhia os que dormem, é porque estes, amados, que estão na companhia de Jesus, estão como Ele está agora. E como Ele está agora? Mais vivo do que nunca. Por isso que não se trata de, às vezes fala o seguinte, o pastor fala isso às vezes em velório para consolar. Não é consolar, Luiz Jerônimo. É verdade que eu creio. Morrer para o crente é voltar para casa. Nós lamentamos aqui a despedida, a saudade que vamos sentir. Mas eles estão na companhia de Jesus, gozando, amados, se é no seio de Abraão, se é no paraíso, eu não sei. Pode ser tudo isso e outro lugar ainda mais especial, porque eu creio, amados, que onde Jesus está, eu quero parafrasear o salmista,
na plenitude de alegria, há delícias na presença dele, há delícias perpetuamente. É uma questão surreal. É uma outra dimensão. A morte, amados, os mais jovens vão entender essa linguagem, que é a linguagem de hoje. A morte é um portal para uma outra dimensão. Numa dimensão onde só existe vida. Vida. Por isso que a morte é um despertamento de um sono. Quer ver? Vou insistir dando mais uma base bíblica. É tão verdade, pastor Léo, que está lá em João 11. Jesus está diante do túmulo e ele precisa chamar Lázaro. E ele não usou de um termo genérico naquela ocasião. Ele não disse, saia para fora. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Porque se Jesus não tivesse sido específico, todos os mortos daquela região iriam sair. Ia dar como diria os antigos no interior, um quibrocó danado. A ressurreição, amados, para o encontro com Jesus nas nuvens, será de um átomo de segundo. Essa é a imagem poderosa. Apocalipse vai dizer, bem-aventurados que desde agora morrem ou dormem no Senhor. Os mortos que estão com o Senhor estão, vou repetir, mais vivos do que nunca. Porque aonde está Jesus, há vida. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então, por isso que Paulo disse assim, versículo 18, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. E versículo 11 do capítulo 5, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. É o consolo. A gente olha as fotos, a gente lembra, a gente sente saudade, mas a gente diz, os que estão mortos no Senhor estão vivos com Ele. E mediante, por meio, de acordo com Ele, com a orientação dEle, virão junto dEle, em glória, no momento poderoso, visível, glorioso. E aqueles que estiverem vivos, prossiga aí, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Para mim, Paulo está dizendo claramente, nós não viremos antes. Nós não iremos ao encontro do Senhor antes. Por quê? Versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão o quê?
primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre. Repita comigo, para sempre. Com o Senhor. Tudo será de acordo com a palavra do Senhor. Eu tenho para mim que Paulo está pensando aqui em Zacarias 9,14, que diz assim: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, as suas flechas sairão como relâmpago, o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Paulo está dizendo aqui, queridão e queridona, preste atenção, que a vinda de Cristo será uma descida desde o céu, com o ressoo de uma trombeta, um clamor, a voz do arcanjo, de tal modo que os que morreram com Cristo já terão sido levantados e estarão com Ele. E os cristãos na terra serão arrebatados. O verbo no grego para arrebatar é tomado à força. Tomado à força. Mesmo que você não queira. Mesmo que você faça chilique. O arrebatamento será um rapto. O termo em latim, rapto. Será uma tomada. De tal modo que iremos ser levados, Mateus, ao encontro com Cristo. E o encontro aqui é um termo técnico no grego, que é como alguém que foi convidado a ir ao encontro de uma autoridade, de uma personalidade, quer seja um rei ou um dignatário qualquer. E nós vamos assumir, junto com ele, a sua escolta triunfante. O arrebatamento nos levará para fora deste mundo. Aí, Adonias, as escolas escatológicas nos confundem ainda mais. Uma delas, por exemplo, que talvez tenha alguém aqui que siga, vai dizer que juntos com o Senhor nós participaremos de uma terceira vinda, após um período de tribulação. Nem sob tortura eu vou entrar nesse assunto, porque eu quero trazer consolo a vocês. O texto diz claramente: nós, os que ficarmos, seremos arrebatados, nos encontraremos. De tal modo que essa ideia de arrebatamento, amados, é retirada das Escrituras em outros textos que nós vamos encontrar. Sobretudo, Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se você quer um texto mais explicativo, folheando na sua Bíblia aí 1 Coríntios 15, 51 a 58, onde Paulo dá uma explicação mais a miúdo disso. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, isto é, nem todos, amados, morreremos antes da sua vinda, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Esta é a palavra, amados e amadas, que o Senhor tem para nós neste tempo de tantos desassombros, de tantas especulações e perigos e mortandades, amados. Terremoto no Afeganistão, por esses dias, já são para mais de 2.000 mortos. Guerras e rumores de guerras. A China promovendo um desfile militar com autoridades do seu eixo ideológico. E ainda a fala do presidente da China: esse é o modelo da nova paz. A palavra de Deus, amados e amadas, precisa se cumprir cabalmente. E nós temos na palavra de Deus, no próprio 1 Tessalonicenses, nós vamos estar vendo na quinta que vem, mas já vou dar um spoiler aqui, versículos 1 a 3, do capítulo 5. Irmãos, mais uma vez o vocativo, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Há um teólogo que é uma das autoridades do Novo Testamento, mas que quanto a este assunto, eu digo que ele exagera no sentido simbólico e subjetivo, que é o N.T. Wright. Ele coloca isso como sendo algo tão subjetivo, tão simbólico, que ele desconstrói a riqueza literal do texto. Mas ele mesmo tem que dar o braço a torcer, porque ele diz: chegará o dia, aleluia, em que Deus colocará em ordem a desordem, endireitará todas as coisas e o choro se transformará em alegria. Jesus será o centro naquele dia, que terminará com a instituição do novo mundo de Deus. Ali, aqueles que já morreram e aqueles que ainda estiverem vivos receberão corpos transformados para servir a Deus com alegria em sua nova criação. Então, mesmo não aceitando a moldura do Wright, que é muito subjetiva, como eu já disse, naquilo que ele coloca de que finalmente, amados, a vinda de Jesus vai dar jeito nesse mundo, vai inaugurar uma nova era que será eterna, porque Paulo vai dizer aqui, eu pedi para vocês repetirem a frase do versículo 17, estaremos para sempre com o Senhor. Queridão, queridona, olhe para mim, tudo aqui é transitório. E então nem essa dor vai passar, essa angústia vai passar, essa saudade que a gente tem dos que já foram, isso vai acabar. Nós vamos nos encontrar, amados, com os santos e santas.
E aí eu não quero entrar na especulação se vamos nos conhecer ou não, mas será muito melhor do que isso, porque nós seremos plenos. Ninguém lá, Jesus disse isso, né? Ninguém vai casar nem se dar em casamento. Os vínculos pobres que nós temos aqui, sobretudo com os nossos familiares, né? Porque Miqueias vai dizer que os piores inimigos são os da própria casa. Esses vínculos pobres que a gente tem aqui serão completamente transformados em vínculos eternos e duradouros. Se aqui, queridão e queridona, já é bom chamarmos uns aos outros de irmãos e de irmãs, lá isso será, na eternidade, será plenificado. Aleluia. Glória. Com isso, quero terminar com aplicações diretas nesse ponto. Primeiro, quem morre em Cristo, anota isso daí, gente. Depois faça como os crentes de Bereia, confira os textos. Quem morre em Cristo já está desfrutando do descanso eterno, até o dia em que estes se unirão a nós e nós a eles. Já estão, amados. Ele não vai ter purgatório, uma doutrina espúria do catolicismo. Também não se trata de sono da alma, como os adventistas ensinam. Eles estão desfrutando do descanso eterno. Estão em gozo. Lutero acreditava assim também. Ele acreditava, e ele pegou um dia o texto de João 11, 26, aquele que crê em mim nunca morrerá, que eu até citei aqui. Lutero diz que o lugar de descanso está na palavra de Deus e na promessa de Cristo. E essa é a nossa esperança. E a nossa alegria. Diz Lutero, amados, não o Senhor, mas Lutero, cairemos no sono até que Ele, Cristo, venha e bata a porta do túmulozinho e diga: doutor Martinho, levanta. Então eu me levantarei no mesmo instante e serei eternamente feliz com Ele. Eu creio, amados, e Lutero também vai trabalhar com esse texto de Lucas 23, 43. Hoje mesmo, Jesus disse àquele homem. Jesus disse o quê, gente? Você está prestando atenção? Hoje mesmo. E ele diz, hoje, é verdade que a alma ouve, sente e vê depois da morte. Como isso ocorre, nós não entendemos. Se nós tentássemos imaginar isso nesta vida, aí a linguagem de Lutero é muito grosseira, né? Nós seríamos bobos. Cristo respondeu aos seus discípulos que eram curiosos. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E Paulo vai dizer em Romanos 14, 8, de sorte que, está preparado? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Isso já foi descortinado alguma vez na sua vida? Isso vai mudar o modo como você vai encarar os velórios de agora em diante de crentes em Cristo Jesus. Porque você nunca vai dizer mais adeus. Você vai dizer até logo. Você vai ser consolado com isso.
nós não precederemos os que já foram. Eles estão com Deus em Cristo. E serão conduzidos por Ele, Erivelto, junto com o Senhor nas nuvens, e nós iremos até eles. Lembro-me do que Davi falou, está lá em 2 Samuel, acerca do filho, eu ia usar o termo espúrio, mas o filho não era espúrio, né? O que ele havia feito, sim, o adultério. Ele disse assim, quando o menino estava vivo, mas enfermo, ele não comia, não dormia, orava. Quando ele soube, o seu filho faleceu, ele levantou, tomou um banho, pediu comida, perguntaram para ele por quê, ele falou o seguinte, não, olha, é assim que acontece. Ele já foi. De tal modo que ele não pode mais voltar até mim. Só eu é que irei até ele. Esse é o entendimento da palavra de Deus. Os mortos não voltam. Então, eu sei que você fala assim, mas pastor, eu queria... Um dia eu estava Débora vai lembrar disso. O luto é terrível. Eu visitei um pastor que perdeu o filho, assim, um acidente de moto, uma coisa repentina. Jobinho, foi nosso padrinho de casamento. No desespero, aquele pastor que... É difícil, gente, juntar tudo aquilo que ele já ensinou ao longo da vida, mas aquele momento de dor, ele olhou para mim e falou o seguinte, pastor, eu já pedi a Deus várias vezes para o meu filho voltar para mim pelo menos uma vez em sonho ou em visão, o que seja, para eu falar com ele. E aí ele virou para mim, ainda é chocante até hoje de eu lembrar. Ele falou, mas Deus não fez isso. Por quê, pastor? Eu até me arrepio. Eu olhei para aquele pastor amado e disse o seguinte, o senhor se lembra, com certeza, aí contei a história de Davi. Ele não vai voltar para o Senhor. Mas chegará um dia que você estará com Ele. Amados, quando parece pessoas tendo visão de mortos, corra que laço. 1 Samuel 28, Saul lá na feiticeira de Endor. É demônio purinho. Porque os mortos não voltam mais. Mas, Luiz Gustavo, você que tem seus parentes que oraram tanto por sua vida e já não estão mais entre nós, você os encontrará. E a última Jesus nos advertiu que nós devemos estar preparados para o momento em que seremos arrebatados. Eu disse, sem citar o texto, mas agora vai, Lucas 17, 34 e 37. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uau! Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e outra será deixada. Olhe para mim, isso daqui não significa que... mas e se as 2 forem do Senhor? Claro, isso daqui é uma figura de linguagem. Jesus está dizendo o seguinte, olha, será uma separação. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será levado, o deixado. Então perguntaram a Jesus, se segurem na cadeira, hein? Onde será isso, Senhor? Ele respondeu, e aí, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. O que significa o seguinte, amados,
onde houver corrupção, Satanás terá, nesse contexto, os seus espólios. E ele não vai deixar. Quem é corrupto vai se corromper. Vai ser deixado para quê? Porque quando eu falo o seguinte, um será tomado e o outro será deixado, uma será levada e a outra será deixada, a ênfase nossa do arrebatamento é quem vai ser levado. Porque quem vai ficar, ficará para ser destruído. Aniquilado. De tal modo que precisamos ouvir o que Jesus disse em João 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu quero terminar, deixa essa última tela, Max, correndo o risco de talvez eu ser rotulado por alguns como alguém que acredita por demais numa determinada corrente, muito literal, acerca do arrebatamento. Mas eu confesso que eu não estou preocupado, eu só estou querendo comunicar de que a ideia do arrebatamento foi ao menos retratado nas telas, com todas as imprecisões, no filme O Apocalipse, lançado no ano 2014, estrelado por o Nicolas Cage. Repito, tem muitas imprecisões. O filme, por exemplo, é baseado naquela série de livros evangélicos famosos, Deixados para Trás. A crítica odiou o filme. Mas nós que conhecemos a palavra, entendemos. Não sei quantos de vocês assistiram, mas a trama é de que num evento catastrófico que se abate sobre a Terra, milhões de pessoas ao redor do mundo desaparecem misteriosamente, sem deixar vestígios. O curioso, Elinho, assistiu o filme, Elinho? Crianças, bebês, cristãos, devotos, somem. Deixam apenas roupas e pertences. No núcleo central do filme, o protagonista, interpretado por Nicolas Cage, é Hayford Steele. É um piloto de avião envolvido no adultério e que está comandando o seu último voo porque ele está para tomar uma decisão importante de abandonar a sua casa e a sua esposa fiel e convertida e crente. Só que no meio da viagem, passageiros e até o copiloto desaparecem. Você assistiu o filme, pastor Léo? No filme tem uma outra personagem que essa é, de fato, crucial, que é a filha desse piloto, a Chloe, que ela percebe esse caos nas ruas, a cena dela se encontrando com o irmão, ainda pré-adolescente, e abraçando com ele, e de repente ela
fica só com as roupas dele, é chocante, é de arrepiar. Ela, incrédula, cética, chega em casa, vai procurar a sua mãe para cobrar uma posição, porque ela viu seu pai com a aeromoça. Chega em casa, cadê a mãe? Vai para a rua, presencia caos. Não vou ficar contando o filme e aquilo que vai acontecer com o avião. Mas a cena que para mim, essa eu vou terminar com ela. A Chloe resolve ir para a igreja. Para tentar entender o que tinha acontecido. Para sua surpresa, ela se encontra com o pastor. O pastor ficou. Essa cena é tão emblemática, preste atenção aqui, essa cena é tão emblemática que eu perguntei para uma inteligência artificial assim, o encontro de Chloe com o pastor. Ela me disse, não há no filme nenhum encontro dela com o pastor. Aí, Vitor, eu fiquei irritado com aquela inteligência, porque eu vi o filme várias vezes. O encontro da filha do fulano de tal, citei o nome dele, com o pastor na igreja. E ela novamente me disse, não há essa cena neste filme. Mas tem. Ela chega, se encontra com o pastor, com as suas desculpas mais constrangido, dizendo que a sua fé não havia sido tão genuína assim. Ela sai pisando pesado da igreja e o pastor diz, filha, me escuta. Ela vira para trás e diz assim, eu te escutar? Nem você se escuta. Queridão, queridona, Jesus está às portas. E aquilo que a gente diz que crê, só vai fazer sentido quando esse dia chegar. E aí não vai adiantar você falar que não encontrou a igreja perfeita, dizer que você tinha lá as suas opiniões. O que vai fazer diferença é se de fato aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo e ao terceiro dia ressuscitando, é de fato verdade para você. Abaixe sua cabeça e se escuta agora. Termina esse culto se escutando. Termina esse culto revendo para você mesmo e pregando para você mesmo. Essa semana eu vi a história de um missionário que ele não era convertido. Até o momento em que ele pregando, ouvindo a si mesmo, creu e foi salvo. Talvez você tenha ouvido tanto mensagens assim. Talvez você seja daqueles crentes ou interessados, ou não crentes, mas interessados em histórias do fim do mundo, da vinda de Jesus, em teorias apocalípticas, em correntes escatológicas.
Mas vamos combinar uma coisa? O que vai fazer diferença é se você é de Jesus ou não é. Porque se alguém está em Cristo, Paulo vai dizer a 2 Coríntios, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ore ao Senhor. E se ainda não fez, confesse os seus pecados, se arrependa deles, lance suas culpas e temores em Jesus, sobre Jesus, e saia daqui perdoado e salvo para estar com Ele quando da sua vinda para sempre. Deus, que esta palavra penetre os corações dos meus irmãos e que não haja dúvidas de que hoje é tempo de nos encontrarmos com o Senhor. Que estejamos atentos, preocupados e ao mesmo tempo consolados por essa palavra. No nome de Jesus. Amém.